Olá pessoal, eu sou Edicleia Batista e estou aqui mais uma vez para estar trazendo para vocês informações daqui direto de Portugal. E hoje, gente, eu vou estar traçando para vocês uma temática que eu tenho certeza, eu que sou mãe, né, que é de interesse dos pais que desejam imigrar aqui para Portugal, que é em relação à educação, ao ensino aqui de Portugal. E está trazendo para vocês essa temática com o olhar de quem é mãe, com o olhar de quem é educadora, né? E lembrando, gente, eu vou estar traçando em relação à minha vivência, né? As minhas experiências aqui em Portugal, é o meu olhar em relação ao ensino aqui de Portugal. Mas não se esqueçam, antes de mais nada, vai lá, gente, não custa nada, dá o like no meu vídeo, tá bem? Compartilhem e se inscrevem no meu canal para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos. Se tem um questionamento que norteia a mente de todo pai quando deseja migrar aqui para Portugal, sair do Brasil e migrar para Portugal será que o ensino é muito diferente? Será que meu filho vai sentir um forte impacto em relação ao ensino do Brasil e quando chegar aqui se deparar com o ensino em Portugal? Gente, sim, claro que vai ter diferença, é diferente sim, tá bem? Até os aspectos culturais nossos influenciam bastante em relação à questão do ensino. Isso foi o que eu percebi aqui em Portugal. Então, uma coisa que eu já digo para vocês que desejam imigrar, gente, não venham para cá pensando que você vai conseguir mudar a cultura do outro. Então, venha preparado para se adaptar de fato a uma outra cultura. Eu tive que realmente perceber tudo isso aqui e me adaptar pouco a pouco, porque muita coisa é diferente, até mesmo da vivência, vem da criação. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, o meu filho, né, o mais velho tem 3 anos, o mais novo tem meses, ainda vai ingressar. O bom do Arthur é porque eu já passei por toda a experiência inicial aqui com o Heitor, então vai ser mais fácil eu estar ingressando o Arthur sem dúvidas. Mas com o Heitor aqui, o primeiro impacto que eu tive foi, as crianças vão muito cedo para a escola, então isso eu não conseguia internalizar muito bem. Então o infantário aqui já acolhe as crianças desde o 4º mês de vida. E as mães realmente já colocam os filhos, é muito natural, é um processo muito natural colocar os bebês já no infantário. E para eu, brasileira, que veio dessa cultura do apego, da criação do apego, então aí eu vou traçar um pouco esse norte da diferença de cultura, gente. É muito diferente a cultura de criação do português e da criação do brasileiro. A gente tem muito essa cultura do apego, do cuidado, então a gente não consegue se desprender tão fácil do nosso bebê como o português talvez tenha a facilidade maior, porque a cultura deles é bem diferente da nossa em relação a isso, em relação a esse modelo de educação. Eles são mais desprendidos em relação a isso. Então, isso me chocava quando eu via uma mãe sem, na maior naturalidade, colocar um bebê de 4 meses dentro de um infantário. Eu dizia, eu nunca vou conseguir isso. Isso para mim não entra na minha cabeça. Como é que eu vou deixar o meu filho de 4 meses com pessoas que eu não conheço? Então, o primeiro passo realmente para mim aqui de adaptação foi mudar e me adaptar a uma cultura diferente. Ter um olhar diferenciado em relação a isso. O Heitor não foi tão cedo, até porque eu já cheguei aqui com o Heitor com 1 ano de idade. E eu achava que estava muito cedo para ele, mas eu entrava nos infantários e via os bebês. E eu ficava, né, me questionando. Aí eu começo a entrar atrito com minha própria cultura. Por que eu não consigo colocar o meu filho com 1 ano e as mães aqui colocam os bebês com poucos meses? E aí a gente começa a entrar nesse conflito, choque realmente cultural. Mas quando eu realmente me desprendi e disse, não, eu preciso colocar o meu filho no infantário, até porque eu preciso trabalhar, e é por essa situação que as mães colocam os bebês dentro do infantário, por essa situação da necessidade de ter que trabalhar. Então é um local mais adequado para o bebê. Aí no Brasil também não é diferente, as mães precisam retornar ao trabalho com os 4 meses, que o bebê está com 4 meses, mas normalmente o que a gente faz? A gente contrata uma babá, deixa com a mãe, mas a gente não tem essa cultura realmente de deixar no infantário. Mas gente, quando eu percebi o infantário, eu comecei a frequentar o infantário aqui, o que eu pude perceber? Que as pessoas, elas realmente já são completamente preparadas para isso. A estrutura daqui é diferente, estão preparados para receber. Então existe toda uma infraestrutura por detrás que acolhe bem, de fato, o bebê sem que a gente fique com essa preocupação. Claro, eu chorei
para botar o Heitor com 1 ano. Tem até vídeo gravado registrando esse momento. Mas é aquele conflito de mãe e educadora. A Cleia, educadora, dizia para mim mesma, as pessoas que estão ali estão capacitadas, elas vão cuidar bem do seu filho, até mesmo, quem sabe, melhor do que você que está dentro de casa com tantas preocupações, e elas vão estar totalmente voltadas apenas para o aspecto educacional do seu filho. Já a mãe dizia, tá muito cedo, você não está trabalhando, você está em casa, para que você vai colocar seu filho no infantário? Então era um conflito interno, interior meu, mas que eu consegui me despreender de fato, né, em relação a essa que está relacionado realmente à minha cultura, à minha vivência, à minha criação, que me dizia isso, mas ao ver a cultura diferenciada aqui, o desprendimento das mães daqui, e isso ia gerando um novo impacto, e gerou. Tanto que hoje eu já penso diferente em relação ao meu segundo filho. Eu já penso em colocá-lo, sim, o quanto antes no infantário, para que eu possa trabalhar, e talvez não seja tão difícil, porque hoje eu já ando dentro dos infantários, eu já conheço a vivência de dentro dos infantários, sei que os profissionais que estão ali são pessoas capacitadas e sei da estrutura da escola, do sistema que está ali por detrás. Uma outra coisa que também me chocou aqui, que é em relação à cultura, que também afeta o ensino, é que no Brasil a gente também já tem colocado, eu que sou professora, e já ensinei também crianças bem pequenas, as crianças estão entrando mais cedo nas escolas, mas as expectativas dos pais no Brasil é completamente diferente da expectativa do pai. Aqui em Portugal, se colocar uma criança na escola. Aqui, quando se coloca um bebê, porque para mim, até 3 anos, 4 anos, eu considero bebês. Então, esses bebês, eles entram aqui realmente para uma vivência de infantário, de cuidados. E o foco educacional, digamos assim, teórico, ele não é prioridade. Então, a prioridade é realmente cuidar daquele bebê, proporcionar lazer, brincadeiras para ele. Já no Brasil, os pais já colocam os filhos na escola esperando que a criança já vá para aprender a ler, escrever e aprender cálculos. Eu digo isso com muita propriedade porque eu ensinava no Brasil e era essa realmente a visão que os pais têm, né? Já entram com essa expectativa, claro, dentro do limite da criança. Então, se é uma criança de 3 anos, 4 anos, os pais já esperam que a gente esteja ensinando com música, os números, o abecedário. Aqui, gente, o português, ele não tem essa expectativa. A expectativa que eles têm ao colocar a criança dessa idade no infantário ou na pré-escola, porque quando se faz os 3 anos, ele já entra no pré-escolar. O ensino obrigatório, ele é a partir dos 6 anos, que aí entra no ensino básico. Então, até lá, até a criança completar os 6 anos, eles não esperam nada teórico nesse sentido. O que eles esperam é que a criança vá para o infantário para ser bem cuidado e para que ele tenha lazer, para que ele possa brincar, né? Claro que os educadores, eles criam uma sistemática onde a criança vai estar brincando e aprendendo, mas isso não é um foco direcionado, como é no Brasil. No Brasil, as experiências que eu tive enquanto professora com crianças, desde o pré-escolar e do ensino básico, é realmente já toda uma grade preparada de uma forma lúdica, claro, mas sempre focando no ensino, já desde muito cedo, pontuado no alfabeto, aí em seguida já para a junção das letras, para estar preparando aquela criança para ler e também com os cálculos, ensinando os números. Aqui isso de fato só começa a acontecer, pelo que eu estou percebendo aqui em Portugal, a partir dos 6 anos. E ainda não é uma coisa com um forte impacto, porque eu participo muito dos grupos aqui de mães e eu vejo muitas mães brasileiras preocupadas com isso, questionando nos grupos. Ah, meu filho já tem 6 anos e eu ainda não vi a escola intensificar mais em relação à leitura. Meu filho ainda não escreve o nome, meu filho ainda não lê. E nessa idade no Brasil, as crianças já fazem isso por quê? Porque elas já vêm desde o momento em que ingressaram na pré-escola, sendo preparados para isso e elas começam a ler e escrever muito cedo. Edicléia, você acha isso bom, isso ruim? Gente, é aquilo que eu falei. Eu amo a minha cultura e eu estou me adaptando à cultura portuguesa hoje. Então, eu enxergo os dois olhares. No olhar do português, eles pensam, para que uma criança ela quer aprender a ler e a escrever tão cedo se isso não vai fazer parte do cotidiano dela ainda? Se o que faz parte do cotidiano dela é o brincar.
Então, ela tem que aproveitar o máximo do tempo dela de infância para brincar. E quando ela chega no ensino básico, a partir dos 6 anos, de fato, é que ela realmente vai se pontuar e se concentrar mais. E aí eles começam a pegar pesado. Puxam mesmo para que a criança aprenda rápido. E eles aprendem rápido. É incrível isso. Quando eles ingressam no ensino básico, de fato, é como se eles se apropriassem de uma vez, assim, da escrita, do domínio das letras, do domínio dos números, porque eles intensificam muito. E também porque a diferença é que aqui o ensino é integral. Vamos que Portugal já esteja em relação ao Brasil bem mais avançado nisso, porque no Brasil, quando eu saí do Brasil há 2 anos atrás, a gente já estava nessa busca pelo ensino integral, já enxergávamos que o ensino integral é uma boa solução para diversos aspectos educacionais que não são positivos no Brasil. Portugal aqui está ano-luz porque o ensino aqui já é integral, as crianças elas passam o dia inteiro na escola, desde o infantário. Meu filho de 3 anos, que está no pré-escolar agora, ele já fica o dia inteiro, ele sai de casa para pegar o autocarro às 8 da manhã, ele sai da escola, ele vem chegar em casa às 5h30 da tarde, não, 5h30 não, ele chega no ponto do autocarro 5h55, ele vai chegar em casa às 18 horas. É claro que a minha cultura dizia às vezes para mim, mas isso não é puxado para uma criança de 3 anos? Eu pensava assim, mas hoje vivenciando o cotidiano dele, eu já não enxergo dessa forma. Por quê? Porque eles preparam toda uma rotina para ele diária, para que isso não venha a ser fadigante. Ele não passa o dia inteiro na escola focado em aprender letras, números, pelo contrário, ele está se adaptando a esse sistema educacional que é puxado aqui, porque quando ele for para o ensino obrigatório, ele vai estudar dentro desses horários. Então, o que o pré-escolar está fazendo com ele é nada mais, nada menos preparar ele para essa rotina puxada. Então, ele com 3 anos, ele vai para a escola e ele chega, ele vai fazer alguma atividade, claro, educacional, no sentido de rabiscar alguma coisa, com algum sentido, assim, de que venha trabalhar um pouco da educação motora, mas ele vai brincar. Ele vai para o parquinho, ele brinca e ali ele vai ter a rotina do horário eles comem na escola juntos e os professores ensinam eles muito, as crianças aqui muito cedo criam independência. O Heitor, ele já está muito independente nesse sentido, ele quer comer com a colher o tempo inteiro. Eu que fico naquela ainda do como eu aprendi com minha mãe, de querer colocar a comida na boca dele, mas ele não quer. Ele fala, mamãe, deixa aqui, eu como, porque é assim que ele está aprendendo na escola. Né? Por um lado, ele não está aprendendo a ler, escrever em números, apesar do que ele já está nessa fase e ele já, por ele mesmo, no cotidiano do brincar, ele já conta, né, até 3, até 10, ele já arrisca, claro, errando, mas ele sozinho, dentro das brincadeiras ao qual ele está sendo envolvidas, não com foco completamente direcionado para isso, mas com essa intenção, ele já tem aprendido os números, letras ele já identifica aos 3 anos, mas o que é mais importante para mim, o meu filho ele está adquirindo uma independência que talvez no Brasil as crianças nessa idade ainda não tenham. Ele pega autocarro, quando eu falo autocarro é o ônibus, é a condução até a escola, ele já vai sozinho até a escola, claro, a gente deixa ele junto com os educadores, o carro vai cheio de educadores, então os educadores estão ali preparando ele para essa rotina, então a gente deixa ele na paragem, no ponto, e ali ele já vai à escola junto com os amiguinhos, né, na condução, e ele passa já o dia inteiro na escola, já adquirindo toda essa independência do se alimentar, do ir ao banheiro, então isso tudo para mim é muito importante. Para mim, imigrante, que não tenho família aqui, que a vivência do meu filho realmente vai ser na escola, eu perceber esse crescimento dele, de amadurecimento, de ele já ter toda essa independência, para mim é muito mais importante. E que eles continuem pontuados nisso, sim, que para mim hoje é o que ele precisa, e não ainda números, leitura, como talvez se eu estivesse no Brasil também minha expectativa seria essa, de que ele já estivesse falando beabá, beabé, né? Mas aqui não, aqui esse ainda não é intenção. Mas claro, gente, eu crio situações, trago vídeos, nós pais, o nosso papel também é de extrema importância. O meu filho ele já conhece diversas palavras em inglês, porque eu sou professora de língua inglesa. Então eu crio situações para que ele possa já estar adquirindo vocabulário, porque eu quero que ele adquira o inglês logo, entende? Então, vai muito dos pais também, tá trazendo de casa o seu complemento.
Então eu faço isso com o Heitor, claro, brincando. Eu não vou estar pressionando ele para uma criança de 3 anos de idade, trazendo de uma forma de cobrança, como era, por exemplo, em sala de aula, como eu cobrava. Mas eu já faço isso brincando com ele. Então é aquela coisa, como eu falei, né, no início da minha fala, a gente tem que sair do nosso país e ir para um outro lugar para se adaptar. E não para a gente querer mudar a cultura do outro porque a gente não consegue. É fácil se adaptar? Também não é. Mas pouco a pouco, com a vivência, com o cotidiano, é muito natural. Você vai internalizando os novos costumes e vai se adaptando para isso. Gente, então hoje, né, eu quis trazer algumas informações para vocês em relação a esse cotidiano do sistema educacional daqui, do ensino básico, né? Tracei para vocês muito mais da questão da pré-escolar, que é a minha vivência hoje, né, com o Heitor, em breve, já com o Arthur, que eu vou colocar ainda mais cedo e vou estar mostrando para vocês como é que está sendo essa questão da adaptação do Arthur com meses dentro do infantário. Vou trazer muita informação para vocês, então continuem me acompanhando, me seguindo, que vai vir muita novidade pela frente. Até então, ficamos por aqui. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Beijos e até a próxima.